Oi gente, tudo bom? Vim aqui com bastante molde para trazer aqui vídeo para vocês, como vocês podem ver por aqui. Nesse vídeo aqui eu vim trazer para vocês um panorama de quais são as cabeças que a Vivi tem lá no site dela, tá? Eu não peguei todos os modelos de cabeça, ainda faltam os modelos de cabeça doll maiores, eu tenho só o doll Emily, que é um pouquinho menor, mas aqueles três tamanhos de cabeça maiores da doll eu não trouxe para o vídeo, tá? A Nai tem vídeo explicando a diferença entre eles, então eu vou deixar o link dela aqui embaixo, porque como ela já fez e eu tenho bastante molde para mostrar, eu achei que ia ficar um pouco repetitivo. Então eu deixo o link aqui do vídeo dela, e aí vocês vão lá dar uma olhada que ela explica a diferença entre as três cabeças dolls e dá aí um norte para vocês escolherem a de vocês, tá? Então aqui eu trouxe as cabeças Tibi, a cabeça Pierrot e a cabeça Colombina, que são um estilo mais fofinho. Tem as cabeças de anime, que aí essas aqui são... Aqui é a cabeça do corpo de anime feminino bipartido. Aqui é o anime masculino Skin. E aqui é o anime masculino Hero, tá? Cabeça anime Shine, que é para os moldes bipartidos anime masculino e feminino. Que aí dá para você substituir uma dessas três por essa. Lembrando que essas três, elas vêm só no kit, tá? Com o molde bipartido. O anime feminino e masculino, o Hero e o Skin. Então essas três vêm junto com um molde só. Essa aqui vende separadamente lá no site da Vivi. E aqui embaixo temos as cabeças fofinhas. As cabeças pequena, média e grande, tá? Aí eu vou mostrar elas separadamente para vocês terem uma ideia de para que serve cada uma delas, na minha visão, tá? Como eu enxergo cada uma delas. E aí vou mostrando para vocês um pouquinho das particularidades de cada cabeça, tá bom? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque a gente tem bastante molde para mostrar. E também eu vou mostrar bastante algumas imagens de como você pode utilizar essas cabeças. Então, talvez eu divida até em duas partes, para ficar mais fácil a visualização, tá bom? Então, vamos lá para os vídeos. O toy, ele é um estilo um pouco mais simples, então ele é um pouco mais, a gente diria assim, minimalista. Ó, aqui eu trouxe uma peça que eu fiz com o molde toy. Então usei a cabecinha do toy e o corpo toy. Tem kit da Vivi com esses dois lá no site e tem eles separados também, tá? Então ele é um pouco mais minimalista, os olhinhos pretos, próximos à bochecha, tá? É uma característica aí do molde e da peça, do estilo toy, tá? O nome é um pouco genérico, mas o estilo, ele é bem marcante por conta desses olhinhos pretos, então não necessita fazer um nariz e etc. O Mario, ele tem nariz porque o nariz dele é muito característico, então ele traz mais identidade do personagem à peça, mas a gente não necessariamente precisa do nariz, tá? Eu vou pôr aqui do lado uma foto de uma peça da Vivi, que ela fez com esse molde e não tem nariz. Então dá pra você ver aí várias peças, dá pra você fazer várias peças, tá? O molde toy, ele tem um corpinho de certa forma próprio, tá? E tem os outros corpinhos da Vivi. Na minha opinião, se você for fazer esse estilo toy com esses olhos, você não necessariamente precisa dos outros moldes, tá? Apenas o combo do toy aí já é suficiente para você fazer esse estilo. Com a cabeça do toy, você consegue transformar e fazer outros tipos de personagens e de modelagens, tá? Você não precisa se prender ao formato dos olhos, tanto que não vem marcado no molde os olhos.
Então a cabeça ela é um pouco mais básica e aí você consegue fazer chibi e fazer diversos outros tipos de modelagem só com essa cabeça, tá? Você não precisa se prender a fazer o toy com esses olhinhos, tá? Se você for fazer nesse estilo, eu acredito que não combine com os outros corpos que a Vivi tem, que seria o universal feminino, o universal masculino e o Tibi 3D, tá? Pra fazer nesse estilo aqui não combina, porque ele tem que ser bem simples para manter o minimalismo do rosto no corpo. E aí esses corpos já são um pouco mais trabalhados. Então para você fazer esse estilo, na minha opinião, não combina. Se você for fazer um tibi ou uma modelagem mais fofinha, aí vale a pena você tentar os outros 3 corpinhos e aí vai muito de gosto, tá? Aqui é mais a minha opinião. Vamos medir aqui o toy, tá? A cabeça ela tem um diâmetro de 5 centímetros, tá? Para vocês terem uma ideia de como é o molde, o tamanho do molde, tá? E aí, de referência para os moldes, eu vou pôr um potinho de tinta, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho, que essa, como é tinta um pouco padrão, você vai acabar conseguindo ter uma ideia aí de tamanho. Então, ele é quase um pouquinho menor que o potinho de tinta, tá? E aí, agora eu já vou partir pro próximo conjunto de moldes aqui, tá? Eu separei eles mais ou menos em categorias para ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Então aqui, seguindo a próxima categoria, eu vou falar dos moldes Tibi, que na minha opinião são um pouco mais universais, tá? Que seria o Tibi G, que eu tenho essa miniature que eu fiz com a aulinha da Vivi, e o Tibi M. O Tibi G foi a modelagem que a Vivi lançou, o molde que a Vivi lançou, junto com o corpinho, que seria aquele corpinho Tibi 3D. Então, ela lançou essa cabeça maior com um corpinho, tá? Então, para quem comprou aí antes da Vivi lançar todas as outras cabeças e dividir, vender separado a cabeça do corpo, o corpo que vem no kit é esse aqui, tá? Nos primeiros kits. Então, se você já tinha um molde Tibi e não sabia qual era, o seu é o Tibi G, tá? Então, no começo ele era vendido a cabeça com o corpinho, Tibi 3D, tá? E aí, para quem adquirir qualquer molde bipartido de corpinho, você tem acesso ao grupo e no grupo tem como fazer essa peça aqui. Tanto que eu fiz com as instruções do grupo, tá? A Vivi gravou os videozinhos. Então, quem adquirir um molde bipartido tem acesso à aulinha com desse personagem e tem mais outros personagens para você aprender a fazer, tá? Então, aqui a gente tem a cabeça Tibi G, que foi a que eu usei nessa Neytiri. E temos a Tibi M, tá? Ambas as cabeças, tanto a G quanto a M, elas podem ser utilizadas com todos os corpinhos, tá? Na minha opinião. Acredito que com o corpinho Toy fica um pouco grande, tanto a G quanto a M. A M dá até para você adaptar com o Toy, mas na minha opinião fica muito cabeçudo. Aí vai dos seus testes aí, tá? Da ideia que você tem, do tipo de modelagem que você gosta de fazer. Você pode aí misturar e brincar com os moldes, tanto com os universais, quanto o Tibi e quanto o Toy, tá? Os dois moldes, eles têm traços muito simples, tá? Então, é bem básico, mas é voltado bastante pro Tibi e pro anime. Então, com ele, você consegue chegar nos outros moldes, tá? Com uma certa modelagem. Aí, assim, você pode se perguntar, por que então eu não pego só o Tibi M ou o Tibi G e deixo as outras cabecinhas? Eu falo por experiência própria. Pra gente trabalhar com produção em massa, a gente não consegue padronizar uma peça. Então, o molde tá aí para ajudar a gente a trabalhar com uma larga escala e para padronizar nossas peças. Se eu for remodelar a cabeça M para virar, por exemplo, uma cabeça dessa Candy, eu vou perder muito tempo remodelando. Então, se eu for fazer, por exemplo, 10 peças nesse estilo, eu vou ter que remodelar todas as 10.
Elas não vão ficar padronizadas, até porque eu tô fazendo uma de cada vez à mão, então elas vão ficar um pouco diferentes, tá? E eu não chego no mesmo resultado, tá? Tanto que eu separei as outras cabeças dessas duas, porque o tamanho é um pouco maior que as outras, tá? E porque essas aqui são um estilo de modelagem mais parecido entre si, tá? O legal de você ter esses moldes aqui é que você vai adaptando para diversos personagens. Então, igual eu fiz aqui, por exemplo, a Neytiri, que não é nem do mundo anime, e eu consegui fazer ela com esse molde. Aí aqui eu tenho também um Aquaman que eu fiz para um desafio uma vez. Eu sou apaixonado por esse Aquaman. Eu fiz ele inspirado tanto no Nendoroid do Aquaman, quanto num Chibi que a Nai fez. Então, assim, com eles você faz não só peças de anime, você não fica preso no estilo anime, tá? Você pode fugir um pouco da caixinha e fazer personagens diferentes. Esse aqui eu já acho ele um pouco diferente, porque a gente pega o nariz e remodela o narizinho. Então a Neytiri não é humana. E aí o narizinho dela a gente adaptou através desse molde Chibi. Então dá pra você fazer outras coisas além de personagens assim, com características humanas. Dá pra você fugir um pouco, tá? Aqui eu vou comparar novamente com o potinho de tinta, tá? O potinho cabe dentro do molde G. Ele fica um pouquinho maior que o molde M. E aí vou passar para vocês aqui a medida. O Chibi G tem aproximadamente 6,5 centímetros, tá? Isso é a medida de molde que eu tô passando para vocês. A peça ela vai sair um pouco menor. E aí essa quantidade ela depende muito da massa que você usa, tá? Aqui o Chibi M tem 5 centímetros de diâmetro, a altura 5,5. No caso do G, é 6,5, a altura de 6, tá? Então, aí aqui a gente tem Chibi M, Chibi G. E aí, como eu falei, a gente pode adaptar esses 3 corpinhos para ele, tá? Depois eu vou fazer uma tabelinha mostrando o que, na minha opinião, combina com o que. Então, qual cabeça combina com qual corpo, para ficar mais visível aí para vocês. Aí vocês só vão na tabelinha, que é mais rápido do que ficar voltando aqui no vídeo, tá? Aí, continuando ainda nessa linha de Chibi, eu vou trazer aqui as outras cabeças Chibis que a Vivi tem lá no site. Então, assim, a gente vê que tem vários modelos de cabeça Chibi, além da Chibi M e da Chibi G, tá? Então, a gente tem aqui, se a gente fosse separar aqui, meio que categorizá-los, eu separaria esses dois em mais universal e esses aqui em mais fofinhos. E aí, a Blueberry, ele é um pouco mais adulto, tem um rostinho um pouco mais adulto, tá? Então, eu vou começar aqui pela Chibi Sweet. A cabeça Chibi Sweet, ela lembra bem o formato da cabeça do estilo Nendoroid, tá? Então, você pode usar os corpinhos e fazer bonequinhos no estilo Nendoroid. O boneco que você fizer com esse molde, ele vai ficar um pouco maior que o estilo Nendoroid padrão, tá? O estilo Nendoroid, ele tem um tamanho um pouco pequeno, em comparação com o molde, tá? Ele é bem pequenininho, o Nendoroid original, tá? Mas você fazendo ele aqui, ele chega próximo um pouco próximo da medida. E o formato, quando você usa o corpo Chibi G, fica bem parecido, tá? Daí, com esse molde, então, você consegue fazer aí os estilos Nendoroid. Vou deixar algumas fotos do estilo para vocês, tá? Você pode fazer também peças no estilo de anime, então você adapta para um personagem que você acha que vai ficar parecido com o formato da cabeça.
que a ideia seria mais ou menos essa. Ah, eu vejo essa cabeça. Que personagem eu lembro aí? Tem vários personagens que você pode fazer com o estilo aqui. Ele tem uma puxada para um pouco mais fofinho, tá? Não chega a ser tão infantil quanto esses dois, mas ele tem uma pegada bem fofinha. A gente vê aqui por causa do tamanho do rosto, que ele puxa para essa pegada, tá? Então essa aqui foi a Chibi Sweet. Vou comparar ela aqui para vocês darem uma olhada. E aí vamos lá as medidas. A cabecinha no molde tem 4,5 por 5, tá? Essa daqui eu gosto de usar ela mais com o corpo Chibi 3D, tá? Eu gosto de usar com Chibi 3D. Você pode usar o Toy também. Para essa cabecinha fica legal. Já acho que para esses dois aqui já não ficaria tão legal, tá? Depende muito do personagem que você pretende fazer. Às vezes, se é o personagem com um pouco mais de curva e tal, você consegue adaptar esses dois para ele, tá? Na minha concepção, o ideal seria o Chibi 3D, tá? Seguindo aqui na linha, o próximo é a cabeça Lemon, tá? A cabeça Lemon, ela é bem parecida com a cabeça Chibi M, tá? A diferença maior entre elas é o tamanho e o queixo. Aqui no caso o queixo ele é bem acentuado, tá? O nariz dele é bem mais pontudinho. Eu coloquei aqui um adesivo de olhos, que ele é lá do Ateliê Belas Neves, também tem no site da Vivi. Inclusive todos os adesivos que vocês estão vendo aí nas peças são lá do Ateliê Belas Neves, também tem no site da Vivi, tá? E esse adesivo aqui, eu coloquei, ele é um pouco mais fofinho, tá? Mas na minha visão, a ideia desse molde é você utilizar o molde Lemon para fazer cabeças de anime para personagens masculinos, tá? Porque um personagem masculino no anime, dependendo de quem desenha, né? Dependendo do desenhista do anime, ele tem traços mais retos que os personagens femininos. Então, para você fazer, por exemplo, personagens de Bleach, Dragon Ball, você pode utilizar ele aqui que fica bem legal, porque o traço é bem reto, tá? No queixo. Então, no caso, o Chibi Sweet, relembrando aí, Sweet a gente usa para estilo Nendoroid. No caso do Chibi Lemon, a gente usa para animes masculinos, tá? Então, tipo, tem bastante uma pegada masculina no molde, tá? Eu pus esse olhinho aqui para vocês verem que não é regra, tá? Você pode fazer, por exemplo, um rosto feminino com esse molde sem problema nenhum, tá? Basta aí você ir adaptando ele. Aqui só colocando o olhinho ele já ficou com um ar bem feminino, tá? Agora a gente vai pro Blueberry, que foi aí lançamento pós-mega. O molde ele vem com a marcação do nariz e da boquinha, tá? Se a gente for dar uma olhada nesse molde aqui, ele tem uma certa semelhança com aquele estilo Kill Posket, tá? Então ele tem uma pegada um pouco mais simplesinha, porém já vem com a boca marcadinha, então dá pra você aproveitar essa boca, fazer expressões e tudo mais, tá? Então o molde já vem com a boquinha aí marcada. O molde tem aproximadamente 4,5 por 4,5, tá? Então aí dá pra você fazer pecinhas nesse estilo Kill Posket, menorzinhas. Também aconselho usar o molde Chibi G. Também aconselho a usar o corpinho Chibi e o corpinho Toy, tá? Fica bem legal aí com esses dois. Aí vai um pouco da sua imaginação, tá? Ele tem uma pegada aí no estilo mais Kill Posket. Aí a gente vem para esses dois que são fofíssimos. Eu olhei e fiquei apaixonadíssimo, muito. Aqui é Chibi Juice e Candy, Chibi Candy, tá? No caso, o Candy, ele vem com o nariz pontudinho, ok? Dá pra fazer muitas peças fofinhas. Vou deixar aqui alguns modelos de anime que eu acho que combinam com esse molde, tá? Dá pra fazer muita coisa com ele. E aí a gente tem o Juice.
que ele é semelhante a esse aqui. Ele vem com a boquinha já marcada, os traços das bochechas são um pouco mais avantajados que o Tibi Sweet, que o Tibi Candy, tá? Mas é um traço bem fofinho. Aqui eu coloquei essa orelhinha de elfo, que é um molde da Vivi também. Eu dei uma modificadinha na orelha. Fica muito fofinho assim. E em si o molde já é bem fofinho. Então aí trouxe pra vocês também as cabeças Tibi, tá? Eu vou colocar aqui o potinho do lado delas, pra vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Daí agora nós vamos passar para os moldes pra gente usar com um corpo anime feminino, anime masculino hero e anime masculino skin, tá? Então vamos lá. As cabeças que a gente tem que podem ser utilizadas nesse molde são as cabeças que já vêm com o molde, que são essas três, tá? Então, cada molde vem o seu, o anime feminino, masculino skin, masculino hero. Então, cada um deles vem com uma cabeça já, tá? Essas cabeças dele não vêm de separado, elas vêm junto com o molde, tá? Então, aí elas têm uma pegada bem anime, mesmo, como é o nome do molde, tá? E aí a Vivi trouxe o anime Shine, e essa cabeça aqui é a cabeça Doll Emily, tá? Tem um corpinho também pra ela. Ela é um pouquinho menor que a cabeça que vem junto com os moldes de anime, tá? Você pode usar ela no molde anime, dependendo aí da sua massa, do encolhimento. Essa daqui eu tirei hoje, então ela tá um pouquinho maior, ainda não encolheu. Essa daqui ela já tá seca há um tempinho, tá? E tem a Anime Shine, que é a mesma pegada dessa que eu tirei hoje. Então, a Anime Shine, você pode usar ela nos corpos tanto masculino quanto feminino. Ela já vem com a boquinha marcada, então ela já te ajuda aí na hora que você quer fazer, sei lá, 3, 4 bonecos de uma vez. Porque você não precisa ficar marcando a boquinha, você só aproveita e modela ela para a forma que você quer modelar. O formato do nariz dela é diferente das outras. O dos outros vem num formato mais universal, para você aproveitar e já fazer do seu personagem. O dele já vem um pouquinho mais modelado, uma pegada um pouquinho mais redondinha, tá? Essa cabeça aqui, eu acho que você pode até aproveitar, usar ela com o Tibi 3D ou com os moldes feminino e masculino, tá? Porque ela tem traços mais de humanizado, então se você quiser começar no humanizado, você já pode aproveitar essa cabeça e os corpinhos, tanto feminino quanto masculino, tá? Que as peças elas ficam um pouco mais humanizadas, tá? E você também pode usar a cabeça da Emily para você fazer uma doll um pouco menor. Então, eu quero fazer uma doll, mas eu quero fazer num tamanho menor. Então, você pode aproveitar essa cabeça e os corpinhos, dar uma remodelada no corpo e aí você faz uma doll em tamanho menor do que o molde doll que a Vivi tem lá no site dela, tá? Então, esses aqui foram os mods que eu gosto de utilizar, com os mods feminino, masculino hero e masculino skin, tá? Vou pôr aqui também o tubo de tinta, para vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Vou medir aqui para vocês. Vou começar pelo Doll Emily, tem 3,5 cm aproximado por 3,5.
o Anime Shine. Tem a mesma medida, aproximadamente 3,5 por 3,5. Tá? Os moldes dessa linha seguem a medida parecida, então esse do feminino tem 3 por 4 centímetros aproximadamente. Do masculino, 3,5 por 4,5 aproximadamente. Aqui é aproximadamente 4 por 4,5, tá? Então aí aqui foram os moldes pra gente usar com os corpos anime, feminino e masculino. Eu não tinha mostrado eles no começo, tá? Mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês o molde Surpresa P e o Funkinho, que eu apelidei de Funkinho, mas é o Funko Mini, tá? Eles fazem a função aí do Funko e do LOL, só que em tamanho reduzido, tá? Então aí aqui a gente tem o Funko, mod Funko, para fazer aí o estilo famoso Funko Pop, e o Surpresa tamanho grande, tá? Tamanho grande não, tamanho médio. E aí com ele a gente faz, ele é parecido aqui com aquela boneca LOL, tá? Ele tem traços bem fofinhos, tá? Você pode aproveitar aí para fazer diversos bonecos. Quando eu olhei, eu falei, dá para fazer uma LOL com ele. Então, dá para aproveitar aí. Aí tem a versão menorzinha, vem com o corpinho, e a mesma coisa do Funko, tá? E aí, aproximando aqui para vocês. Vamos lá. Aqui nós temos 2,5 centímetros. No caso do Funkinho também, tá? Tem o vídeo deles no canal. Do Funkinho já tem lá, tá? Funko também tem o vídeo no canal mostrando como desmolda, eu apresento aqui. Tem aproximadamente 7 por 5,5. Uma profundidade média aí de 4 a 4,5 centímetros. E a cabeça surpresa, 5 por 4, tá? E por fim, a gente vai aqui agora para uma linha aí da Vivi, que é para a ideia dos moldes mais estilo fofinho, tá? Então aí a gente tem esses aqui, o Pierrot e a Colombina, tá? Aqui são moldes mais universais para fazer aquele estilo bem fofinho que a gente já tá acostumado a ver aí. Então a Vivi lançou um fofinho dela, cabeça G e M, e aqui tem um conjunto de cabeças que vai do P a um P pequenininho, P mini. Então tem vários tamanhos aí de cabeça para você usar em vários trabalhos aí seus. Dá para você usar aqui com molde toy, com molde tibi, com molde universal, aí vai da peça que você vai fazer, tá? Com corpinho. E aí temos aqui Pierrot e a Colombina, tá? Que é um estilo fofinho. A diferença entre esses dois, além do tamanho, é que aqui a boquinha dela é um pouco mais marcada que a dele, tá? O nariz tem um formato um pouquinho diferente também, tá? Ó, no caso da Colombina, o nariz é maior que o do Pierrot, tá? A boca da Colombina também é maior que a boca do Pierrot, tá? E aí dá pra você fazer aí várias peças no estilo fofinho. Tem uma peça aqui que a gente fez na Mega, vou pôr foto dela aqui pra vocês também, que a Vivi ensinou a fazer.
Ficou a coisa mais fofa do mundo. Sou apaixonado por essa peça. Então aí dá pra você fazer nesse estilo e em vários outros, tá? Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito das cabeças, vocês podem me perguntar, tá? Vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição, para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Logo vai ter a promoção da Black Friday, tá? E aí vocês vão poder aí ter uma ajuda na hora de escolher qual cabecinha vocês vão comprar, tá? Então aí eu trouxe todas as cabecinhas da Vivi. Faltou ainda a cabeça que vem no molde Dragote, que como não era uma cabeça em si, só vinha no kit, eu não trouxe. E as cabeças de doll, que eu já tinha avisado que, como tem no vídeo da Nai, vocês dão uma olhada lá, tá? Então, para comprar aí, vocês vão no www.biscuitandocomvivi.com. Vou deixar o site aí para vocês bonitinho. E aí, vocês usam meu cupom lá, meu cupom é BCVICTOR. Vocês usando lá no final da compra de vocês vai ter um descontinho. E ele vai valer lá para Black Friday, tá? Então, aproveitem aí, usem e abusem do cupom. E espero que eu tenha ajudado aí vocês com as dicas sobre as cabecinhas aí, tá bom? Então, tchau, gente, até mais e até o próximo vídeo.